Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edilberto, sou advogado especialista em direito de trânsito no BR Multas. BR Multas é uma empresa especializada na solução de problemas administrativos, especialmente aqueles que envolvem problemas na habilitação, recursos de multa e processos de suspensão ou cassação da habilitação. Tudo isso para trazer para você a resolução do problema com tranquilidade, transparência, sem burocracia e o principal, dentro de toda a legalidade que a legislação estabelece. E hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, onde nós vamos trazer para você mitos e verdades sobre recurso de multa, servindo aí para desconstruir de uma vez por todas a imagem de que o recurso de multa ele só serve para protelar o pagamento da multa. Muito pelo contrário, nós vamos ver e também já vimos por ocasião de outros vídeos que quanto mais graves as infrações, maiores as chances de êxito no recurso. Isso não é diferente para as demais multas que não têm sua natureza tão grave. Você vai ver aqui nesse vídeo que existem mitos sobre o recurso de multa que podem fazer aí com que você não opte por essa via, mas estamos aqui para trazer para você que o recurso de multa é legal, é um direito seu e eu posso te ensinar como recorrer à sua multa. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu já vou pedir a você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ser avisado de todos os vídeos novos que vão surgindo aí do nosso canal, para você ficar completamente antenado de tudo que rola no direito de trânsito brasileiro. Não obstante a isso, também peço a vocês que acompanhem a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta atualizações fresquinhas, dicas de como recorrer da sua multa, de como manter a conservação do seu veículo, dicas informativas das inovações que trazem aí as alterações do Código de Trânsito Brasileiro, para você estar sempre antenado e não comer mosca aí numa eventual modificação legislativa. Então já sabe, ativa as notificações, se inscreve no canal, que isso serve também, não menos importante, para a gente medir se o conteúdo aqui do canal está sendo interessante, se está sendo útil a você, se está trazendo resultado. Também fica aqui para a gente a nossa caixinha de comentários, que a gente está aberto a qualquer tipo de comentário, seja um elogio, uma crítica construtiva, ideias para novos conteúdos. O canal do BR Multas é para criar uma ponte entre o condutor e as atualizações do direito de trânsito, e você sair daqui cada vez mais antenado com o nosso conteúdo. Pessoal, e o vídeo de hoje está bem legal, porque hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades que envolvem o recurso de multa. Hoje, esse serviço de recorrer de uma multa, ou de se defender de um processo administrativo, ele é um serviço um tanto quanto, digamos, prejudicado. Tem a visão prejudicada pela sociedade, porque há muito tempo atrás, infelizmente, muitas dessas coisas, e hoje eu não duvido que ainda existam situações que se resolvam assim, mas era aplicado muito do jeitinho brasileiro, mesmo havendo ali as previsões legais, ou seja, os procedimentos dentro da legalidade, que a pessoa que recorre de uma multa ou que apresenta a defesa dentro de um processo administrativo pode se valer para ter aí a sua defesa julgada positivamente. Lógico, existem casos, pessoal, que eles estão totalmente em obediência ao que determina a legislação, ao que o agente de trânsito, por exemplo, está obrigado a observar, e assim ele o faz, fazendo com que a infração seja totalmente legal. Sim, mas o recurso de multa, como o próprio nome já diz, é um recurso, é um outro meio que você tem ao não pagamento da multa, você contestar aquela imposição. Então, nós vamos aqui trazer mitos e verdades sobre esse procedimento de recurso de multa de trânsito, porque muitas das vezes acontece também do cliente chegar aqui e ouvir dizer algumas histórias sobre recurso de multa que é só para protelar, que o órgão não julga positivamente, que só tem como ganhar na última instância. São esses mitos que a sociedade diz que descredibilizam o serviço, e a gente está aqui para desconstruir esse pensamento e mostrar para você que o serviço de recurso de multa é um direito seu, é um direito
previsto na legislação e pode te auxiliar e muito a se livrar de uma situação de injustiça. Então, chega de blá 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 e vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Pessoal, nós vamos iniciar o nosso conteúdo aqui com um mito que eu acredito que é aí o maior que paira dentro dos condutores, dentro dos proprietários de veículos e que até hoje aparece gente aqui perguntando pra gente e a gente tem que responder e explicar porque essa pessoa, de tanto ouvir dizer, tá ali com um pensamento totalmente equivocado sobre um direito que ela tem. Que mito é esse? Eu tenho que pagar a multa para recorrer, para iniciar o processo de recurso? Não, isso é um mito. Por quê? O recurso, como ele é uma garantia constitucional de você questionar os atos da administração pública, isso envolve o Estado, as prefeituras, as autarquias municipais. Como você tem esse direito previsto lá na Constituição Federal, ele não pode ser condicionado ao recolhimento de nenhum valor. Portanto, é mito a fala de que eu tenho que pagar a multa para iniciar o processo de recurso. E ainda vamos além. Você, além de não estar obrigado a realizar o pagamento da multa, este órgão também não pode impor que você pague ela, ou seja, gerar qualquer tipo de impedimento no seu veículo, se você estiver com o processo de recurso em aberto, ou seja, aguardando julgamento. Nós chamamos aqui isso de efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo, se o órgão não julga o seu recurso dentro de um determinado prazo, o órgão está obrigado a lançar o efeito suspensivo e aguardar o processo de julgamento deste recurso. Agora, para mais um mito de recurso de multa, do processo de recurso de multa, que todo mundo vem com essa ideia aqui na cabeça e muitas das vezes a gente tem que desconstruir para que a pessoa entenda o processo, para que a pessoa entenda que o que é feito por ela está dentro da legalidade, é um direito dela e é um direito importante quanto qualquer outro. Você tem ali o seu direito de contestar uma imposição do Estado, do município contra você. Então não deixe de exercer o seu direito. Mas o mito que a gente vai falar aqui é: quando eu recorro de uma multa, eu só consigo ganhar esse recurso em última instância. Pessoal, isso é mito. Por que é mito, Edil? Vou explicar para vocês. Nós já vimos em vídeos anteriores, aprendendo aí sobre o processo de recurso de multa, e a gente fala recurso de multa num termo geral, porque nós temos aí 3 instâncias para apresentação de uma contestação de penalidade. O que é isso? Você combater o órgão frente a uma injustiça, ou seja, a aplicação dessa infração de trânsito. Então você tem 3 oportunidades de se defender. A primeira é na fase de autuação, onde chamamos de defesa prévia. Nesta fase de autuação, o órgão vai se ater às nulidades materiais, nulidades de preenchimento do auto de infração. E a gente já viu isso aqui em outros vídeos anteriores que estão aqui no canal. Falamos, acho que por 2 ou 3 ocasiões, sobre a defesa prévia, o que é trabalhado na defesa prévia, quais os requisitos que o agente ele tem que obedecer e quais os requisitos você vai atacar na sua defesa para que ela seja uma defesa totalmente consistente. Se a sua defesa for indeferida, ou seja, o órgão não aceitou sua tese defensiva, você aí tem a oportunidade de apresentar o recurso à JARI, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Através da JARI, você já vai apresentar um recurso da penalidade, isso mesmo, da multa, o boleto lá para você pagar. E com isso, novamente, você tem uma nova oportunidade de realização do recurso, onde a multa vai entrar em efeito suspensivo, aguardando o julgamento da JARI. Posteriormente, se eventualmente o seu recurso à JARI não for aceito, você tem direito a apresentar um recurso ao CETRAN, no caso de órgãos estaduais e municipais, e ao CONTRADIF, se for uma entidade federal, que é a última instância do recurso. Vale lembrar que só tem direito ao recurso ao CETRAN a pessoa que apresentou um recurso à JARI. Por quê? Porque o CETRAN ele vai simplesmente rever a decisão proferida pela JARI. Então, é muito temerário você tomar isso com a verdade de que o seu recurso vai ser deferido só na última instância.
é meio inclusive fora de lógica, porque só tem direito à última instância quem recorre na segunda, correto? E a gente trata aqui dessas instâncias nessa ordem primeira, segunda e terceira, porque pois embora o Código de Trânsito preveja que o recurso à Jari é a primeira instância e o recurso CETRAN é a segunda instância, desculpa, nós temos a instância da defesa prévia, então nós adotamos aqui, embora não seja condizente com o que estabelece piamente a legislação, mas para que fique mais claro o entendimento, que a defesa prévia não deixa de ser uma instância recursal, onde você pode atacar a multa que foi aplicada a você de forma injusta, tá? Então, isso de meu recurso só vai ser aceito na última instância, não existe. Tudo vai variar da sua argumentação, daquilo que você ataca dentro de um processo de recurso, se sua defesa ou seu recurso é consistente e se ele traduz a verdade da injustiça aplicada contra você. Tudo isso é levado em consideração e pode ser que seu recurso seja deferido tanto em fase de defesa prévia, como em fase de recurso a Jari, como em fase de recurso ao CETRAN. Então é muito importante ficar atento nisso e não cair nessa ladainha. Mas e uma multa de trânsito que eu levei ou uma autuação que seja, ela pode impedir o licenciamento do meu veículo? Pessoal, isso é uma verdade. Por quê? Vamos explicar. Primeiro vamos separar a autuação de penalidade para ficar melhor e mais claro o entendimento. Quando nós falamos de autuação, o órgão está te notificando de uma transgressão de norma de trânsito, ou seja, você infringiu uma norma de trânsito e você tem o prazo para apresentar defesa ou indicar o real infrator se você não foi identificado no ato, né? Então você recebe ali uma autuação. A autuação, por sua vez, ela não tem cunho de penalidade, de penalizar o condutor, porque ela não se encontra nessa fase de penalizá-lo ainda, ou seja, partindo dessa ideia de que, por exemplo, você não é o condutor, o órgão de trânsito ele vai verificar através desse prazo de defesa, né, desse prazo de identificação de condutor infrator, a pessoa que realmente cometeu a multa, para aí sim, no momento posterior, penalizar. Então, portanto, como ainda não se trata de penalidade, autuações de forma alguma podem gerar o impedimento do seu veículo. Impedimento, quando a gente fala, pessoal, é você pagar o IPVA, pagar o seguro obrigatório, pagar todos os débitos, tudo bonitinho, e seu veículo não licenciar porque tem uma penalidade lá, tá ok? Agora vamos para a fase de penalidade. Na fase de penalidade, pessoal, é um pouco diferente, porque quando falamos de penalidade, estamos falando de uma pena, uma penalização. Então o Detran ali ele já exarou a sua penalidade, a sua multa, e ela vai estar registrada ao veículo. Diferente do outro prazo, que é o prazo anterior da autuação, no prazo de penalidade, nós sabemos que o Detran já apurou quem é o infrator e está disposto a aplicar a penalidade cabível, tá? Entretanto, a gente tem que observar uma coisa. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ele estabelece que as penalidades, tá, que estão em processo de recurso, a gente falou aqui em tópico anterior, elas têm que entrar no que chamamos de efeito suspensivo. Isso até posteriormente ao prazo do seu vencimento. Para quê? Para que ela não gere esse prejuízo de impedimento ao veículo do condutor ou proprietário do veículo, tá? Mas a gente sabe que esse lançamento de efeito suspensivo ele é promovido pelo próprio órgão que imputou a multa, que vai julgar o recurso. Então, essa é uma situação um pouco delicada, porque é uma situação que muitas vezes foge à alçada da pessoa que está realizando o recurso, do profissional que está realizando o trabalho para você, porque existe um prazo a ser obedecido e o órgão, por lei, tem que lançar o efeito suspensivo. Se eventualmente o órgão não lança ou demora a lançar esse efeito suspensivo, logicamente essa multa será registrada como um débito em aberto do seu veículo, e com isso o órgão vai registrar aí que a multa não foi paga e o Detran não liberará o seu licenciamento. Portanto, a gente tem que ficar atento.
Entretanto, o recurso de multa, como já foi dito, através do efeito suspensivo, ele serve para impedir essa situação, porque como a multa está sendo contestada, ela não pode ser cobrada e logo, não podendo ser cobrada, não pode gerar nenhum tipo de impedimento. Então, ainda que os órgãos venham atrasando em determinados casos esse lançamento de efeito suspensivo, o requerimento para o lançamento desse efeito suspensivo é totalmente legítimo. O que eu quero trazer aqui para vocês é a verdade de que uma multa em aberto, ela pode sim gerar um impedimento no seu veículo, mas, contudo, todavia, entretanto, se ela estiver em recurso, a medida mais adequada é buscar junto ao órgão lançamento de efeito suspensivo para que não te gere nenhum prejuízo diante do seu licenciamento. Espero que tenha ficado claro essa questão, porque muitas das vezes as pessoas não têm o seu veículo licenciado, não sabem por quê. Já aconteceu casos aqui no BR Multas de pessoas que tiveram o seu veículo rebocado por conta de uma multa que esqueceram em aberto lá no veículo e gerou impedimento. E com isso teve um prejuízo com o pátio, com guincho e etc. E a pessoa não fazia ideia de que essa multa poderia gerar esse prejuízo a ela. Então é sempre bom você ter um profissional de confiança que pode te orientar e te dar uma solução mais acertada diante de regularizar o seu veículo, né? Se você busca o seu licenciamento. Para isso, o BR Multas tem uma equipe altamente qualificada que vai dar a melhor solução possível para o seu caso. Já na descrição do vídeo aqui tem o link que você consegue falar diretamente conosco, que vai ser atendido da melhor forma possível. E essa é uma verdade sobre o processo de recurso de multa. Pessoal, outro mito sobre o processo de recurso de multa, e tipo assim, esse a gente escuta aqui pelo menos umas 3 vezes na semana: condutores e proprietários que pagam a multa sob a desinformação de que pagando a multa não tem a pontuação. Pessoal, se eu pagar a multa, eu não vou ter a pontuação? É claro que vai. A pontuação é uma penalidade que está integrada junto ao valor da multa. Você pode pegar qualquer tipo de infração legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que vai ter lá penalidade, multa, pontuação, X, de acordo com a natureza. Então, sem essa de que se eu pagar a multa, eu não vou ter a pontuação porque eu estou sendo bonzinho aqui e estou colocando dinheiro no bolso do Estado. Isso não existe, galera. Isso não existe. Penalidade é uma só. Você não fica meio preso, você não fica meio solto, você não é meio penalizado. A penalidade ela é aplicada na sua integralidade. Então, quando estamos falando de pagar a multa, você vai arcar com o valor e com a pontuação na sua habilitação. Não adianta você ter o pensamento de que pagando a multa estou sendo um bom cidadão e o órgão não vai me penalizar com a pontuação. Que vai sim, e muito pelo contrário. Hoje, já com as novas adesões do SNE, você tem a oportunidade de pagar multas com 40% de desconto, mas o que está intrínseco a esse desconto é que você não sabe, é que você, ao aceitar pagar com 40% de desconto, e nós vamos falar isso sobre esses 40% num vídeo específico, mas se você opta por pagar com 40% de desconto, você automaticamente renuncia ao seu direito de recurso. Quer dizer que você não vai ter desconto? Se você, por exemplo, não optar por pagar 40%? Não, pois a legislação prevê ali os 20% de desconto para pagamento da penalidade. Entretanto, se você optar pelos 40%, está intrínseco ali, está meio que obscuro que você concorda com a aplicação da penalidade, renunciando ao seu direito de defesa. Então é sempre bom ficar atento nisso aí, porque às vezes você vai lá, aproveita o desconto, faz o pagamento da multa, achando que está saindo numa boa, quando vai ver é uma infração autossuspensiva, né? E aí, efetuando o pagamento, consequentemente tem a pontuação, e tendo a pontuação, processo administrativo, CNH suspenso e aquela dor de cabeça toda que você se enfiou simplesmente porque você só observou o desconto. Mais uma vez, a importância de ter um profissional de confiança ao seu lado para te orientar e te dar a melhor saída dentro dessas situações para você não se colocar em enrascada. E esse é mais um mito sobre
recurso de multa de trânsito. E pessoal, vamos trazer agora uma verdade sobre recurso de multa de trânsito. Edil, é verdade que se eu recorrer da minha multa de trânsito, a pontuação não pode cair na minha carteira? Isso é verdade. Por quê, pessoal? Lembra que a gente falou sobre o efeito suspensivo da penalidade nos tópicos anteriores? Novamente, no tópico anterior, nesse último mito que eu falei da penalidade ter ali o seu conjunto de penalidades, né? Então nós estamos falando de valor da multa, estamos falando de pontuação, estamos falando inclusive de suspensão do direito de dirigir. Quando falamos de penalidade, ou seja, efeito suspensivo da penalidade, estamos falando da penalidade como um todo, como um geral. Então, a questão do efeito suspensivo não é só pensando no veículo, mas sim também na pessoa do condutor infrator. Então, enquanto o seu processo de recurso estiver sob julgamento, o órgão também não pode pontuar a carteira do condutor infrator. Lembrando que essa pontuação tem um período prescricional, o prazo prescricional de 12 meses, a contar da data que você cometeu a infração, tá? Então, apresentado o recurso junto ao órgão, esse recurso sendo colocado em pauta para julgamento, o órgão, além de ter que lançar o efeito suspensivo, não podendo cobrar a multa daquele veículo, ele também não pode lançar a pontuação no prontuário do condutor infrator, porque estamos falando de uma penalidade una. Nós estamos falando de um conjunto de penalidades, valor, pontuação e eventuais suspensões ou outras medidas que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Então, sempre bom ficar atento, porque, novamente, é um benefício que o direito de realizar um recurso traz para você. E, às vezes, você está comendo mosca porque simplesmente teve uma desinformação errada por aí. Portanto, recorrer da sua multa pode sim te livrar da pontuação. Pessoal, o nosso último mito ou verdade aqui é um mito ou verdade. Na verdade, já vou soltar aqui para vocês, é uma verdade, mas é uma verdade mais que absoluta, mas que muita gente se perde durante o seu processo de recurso, porque por insegurança ou por desinformação ou pelas informações não virem um tanto quanto claras do órgão de trânsito que você vai apresentar o seu recurso. Mas, Edil, estou em processo de recurso de uma multa e realizei o pagamento da mesma, mesmo estando com o processo de recurso. Eu consigo receber o meu dinheiro de volta? Isso é verdade. Lembra que no primeiro tópico a gente falou que nenhum valor pode ser condicionado à realização do recurso da multa? Por quê? Porque é um direito da pessoa, do condutor, do proprietário? Pois é, aqui não é diferente. Entretanto, nesse caso, o condutor apresentou o recurso, ou o proprietário, quem seja aí no nosso exemplo, e efetuou o pagamento da multa, seja para apressar o licenciamento, seja para vender o veículo, acontece muito disso também, e ele realiza o pagamento da multa. Entretanto, o processo de recurso vai seguir em tramitação. O órgão não pode simplesmente pegar, pagou aqui a multa, vou engavetar esse processo, pronto, acabou, já concordou com a multa, venci na canseira. Não, isso não existe. Você pagou a multa porque você precisava resolver uma outra situação, você não abandonou o seu processo de recurso, você seguiu como parte legítima e está contestando aquela injustiça. Então, em caso de deferimento do seu recurso, ou seja, o seu recurso foi aceito, o órgão está obrigado a reembolsar a você o valor pago. Inclusive, se houverem juros e correção, sobre esse valor, ele vai pagar o valor integral que foi pago pela multa, sem tirar nem pôr, entendeu? Então, nós temos que observar isso, porque muitas das vezes você vai lá, recorre da multa, aí o processo é moroso, demora, o órgão demora a julgar, e aí você vai lá e faz o quê? Paga a multa para trocar de veículo ou para fins de licenciamento e esquece o seu processo. Às vezes o seu recurso foi aceito e você está perdendo dinheiro. Porque você guardando o comprovante com uma cópia do CRV do veículo, você vai ver aí que os órgãos variam aí os critérios de restituição, mas
que em todos existem esse sistema de restituição de valores. Então, é muito importante, a orientação que a gente dá aqui é você guardar o comprovante do pagamento junto com a penalidade e, se possível, o documento do veículo, uma cópia que seja, para mostrar que à época você estava de alguma forma vinculado com aquele veículo. Então, se o seu recurso for acolhido e você está em um processo de recurso tendo feito o pagamento da multa, é verdade que você pode ser reembolsado do valor. Por isso, é muito importante a gente ficar atento e contar com a ajuda de um profissional da área. Pessoal, já vamos caminhando para o final do nosso vídeo e eu já vou deixar aberto aqui os comentários para você sugerir novos temas, tirar suas dúvidas, deixar um elogio, uma crítica construtiva. Vamos manter essa interação elevada, pois só assim a gente consegue medir se o nosso conteúdo está chegando com qualidade até você. Se você foi multado ou tem um processo na sua habilitação, saiba que o BR Multas tem um exército amarelo altamente qualificado, que vai analisar o seu caso e te dar a solução com eficiência, qualidade e transparência. Tudo dentro da legalidade para você ficar totalmente seguro. Eu agradeço aqui mais uma vez a presença de cada um, espero que o conteúdo tenha ajudado. E já sabe, né? Foi multado ou está com processo na CNH? BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.